Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Dúvida, uma história da Jennifer Hatch. Então, eu comecei falando dos gregos, que os gregos, os filósofos gregos, eles já começavam a questionar os deuses, a mitologia, já isso já era questionado. Na época aqui do Alexandre o Grande, 323 a.C., na época helenística, você vai ter ali Aristóteles, período de Aristóteles, né? E no período que Platão e Aristóteles elaboraram a sua filosofia, as polis individuais começaram a ruir, a debilitar-se e a guerrear-se. Né? Que teve a guerra de Atenas com Esparta, em que Atenas perdeu, Esparta, o militarizado, ganhou. Né? As grandes obras filosóficas que para muitos modernos caracterizam a civilização grega foram escritas no final da Idade Clássica da Grécia, quando as coisas iam de mal a pior. Então não estamos no período áureo, tá? Da cultura da Grécia. Né? A Atenas está decaindo, o prestígio dela está decaindo. Paradoxalmente é nesse momento que vai ter o período áureo aí de Aristóteles e Platão. Tá? E ali, nesse período helenístico, tá? Você vai ter a figura de Evêmero. Evêmero. Então, como explicar, ó, nesse momento de crise da polis grega, né, sem a polis surgiu um novo tipo de liberdade, individualismo, em lugar do antigo senso de finalidade e comunidade. Em resposta a essas mudanças, duas atitudes divergentes se manifestaram, de modo que há duas imagens helenísticas básicas da humanidade. Uma é o indivíduo solitário, desraigado mesmo, que percorre longas distâncias a uma vaga busca de significação, e a outra, resposta à substituição dos deuses olímpicos por deuses celestiais remotos, bem como as demais mudanças de ordem política e cosmológica. Então você vê que uma transformação social impacta diretamente na religiosidade ali daquele povo. O que parecia uma incerteza insuportável para alguns revela-se interessante, arejado e inegavelmente verdadeiro para outros. A seu ver, a parte mais difícil era compreender como pôde o velho modelo do mundo, com seus deuses antropomórficos e sua certeza moral, ser levado a sério por criaturas racionais. Foi nesse clima que um siciliano incrédulo chamado Evêmero, então estamos aí na era helenística, a polis grega está caindo, tá? E aí você vem, Evêmero, ele ganhou fama satirizando os deuses do Olimpo. Sua célebre história sagrada era uma espécie de romance filosófico, tanto quanto uma fantasia de viagem, talvez a primeira já escrita. Nela, os deuses foram grandes heróis celebrados após a morte e, por fim, mitificados e divinizados. Então, os deuses de hoje eram personagens históricos do passado que tiveram sua vida recontada de uma maneira mitológica. Essa tese devia muito a Pródico, outro filósofo, para quem o inventor do vinho acabara por ser cultuado como Baco. O cara que inventou vinho, mais tarde, ele virou o deus Baco. A história dele foi recontada, com vários floreios no meio, para dar origem ao deus Baco. Então ele faz esse evemerismo, né? É difícil saber quantas pessoas adotaram o evemerismo, como ele veio a ser conhecido, mas não deve ter faltado quem gostasse da ideia. Pessoas cosmopolitas e esclarecidas comparavam-se favoravelmente aos seus antepassados recentes. Homens e mulheres que pareciam ter vivido num equívoco ridículo e pueril. Aquele passado da mitologia, né? Então o passado passa a ser visto como pessoas que viviam nessa época, né?
de mitologias, né? Aí ela vai traçar, então, vai avançando na história, né? E vai começar a falar de alguns personagens aqui, lá da Grécia Antiga, e sua perspectiva aí com relação a essa dúvida da existência de Deus, né? Ela vai falar dos cínicos. Os cínicos, bom, cínico vem do grego kion, que significa cão. É a pessoa que vive ao prazer dos seus sentimentos. Então, aquele cachorro que está na rua e quer transar, e transa ali mesmo. É o cínico. O cínico é isso. Os cínicos, eles eram conhecidos por se masturbar publicamente. Fazer suas necessidades ali, no meio de todo mundo, na rua. Como um cachorro. Aí levava esse nome de cínicos, né? Então é uma total quebra de qualquer regra ou normativa, né? Os cínicos desejavam viver virtuosamente, calmamente como vivem os animais. Por isso rejeitavam as posses e as formalidades sociais, preferindo dormir ao relento. O Crossan comparou Jesus e seus discípulos como cínicos, né? Mas ele não tem muito apoio para isso, porque não há muita evidência para isso, né? Mas ele traz esse paralelo. Diógenes, que é um cínico famoso, ao rejeitar todos os costumes, repudiava também a observância religiosa. Então, o ritual religioso é totalmente rejeitado pelos cínicos. Não participavam de ritos sociais, políticos e sagrados. Então, é meio que um anarquista, né? Meio pensamento meio anárquico. Os estoicos. Os estoicos, eles eram discípulos aí do Zênon, é um dos fundadores do estoicismo. Eles apreciavam muito mais a civilização do que os cínicos, tá? O cínico tá mais para anarquismo aí. Mas, tal como os cínicos, os estoicos não dependiam da referência aos deuses em sua abordagem geral da vida. Achavam que Deus era o universo inteiro, o que pode soar bastante religioso, mas da maneira como viviam o estoico, tudo ser divino era quase que nada seria divino. Quer dizer, tudo, Deus está em tudo. Quer dizer, Deus não age, né? Porque ele, na verdade, ele está em tudo. Tudo é a função de Deus. Então, e temos também os epicuristas. A gente já falou do Epicuro lá no primeiro vídeo, né? E Epicuro dizia que os homens podem não apenas ao conseguir ser virtuosos neste mundo caótico e não vigiado, mas também alcançar a verdadeira felicidade. Demócrito lançou as sementes do atomismo e do materialismo. Epicuro proclamou que já era tempo de utilizar esse conhecimento a fim de explicar racionalmente o mundo e livrar a humanidade do medo. E insistia: não existem fantasmas espionando nossa vida para nos punir. Tudo vai pelo melhor, tudo apenas acontece. Para Epicuro, né, os 3 grandes obstáculos para a felicidade são o medo da morte, o medo do sofrimento e o medo dos deuses, né? Que é no mundo cristão é o medo do inferno, né? Da punição. Então esses são os 3 medos que são os maiores obstáculos para a felicidade. Epicuro diz que eles precisam ser superados, tá? Precisa ser superado esses três medos. Ele desejava livrar a humanidade não apenas do medo da cólera dos deuses idiosincráticos, mas também do medo da necessidade cósmica e da predestinação. Segundo ele, não existe em cima ou embaixo do universo nenhuma hierarquia de valores fora da mente humana. Os átomos se ligam de maneira desordenada e caótica. Então essa é a perspectiva do Epicuro.
O segredo, dizia Epicuro, é aprender que mais vale o infortúnio do sábio do que a prosperidade do nécio, do ignorante. Quer dizer, para o Epicuro, é preferível ser um infortúnio do cara que é sábio, mas ele, pelo menos, ele é sábio, né? Tá na merda, mas ele é sábio. É preferível do que ele ser um ignorante e viver na riqueza. A sabedoria tem mais valor do que isso para o Epicuro. Porque é isso que vai trazer mais felicidade. É a sabedoria, não é a riqueza. E a terceira corrente, que ele vai falar, é dos céticos. E aí ele vai... O ceticismo começou com Pirro, em 365 a.C. Está tudo aí na mesma época. Tá? E aí vai falar de outro autor, que a gente tem mais texto, que é o Carneades. Carneades, que é também cético, né? Ele evitava repisar o fato de os deuses não passarem de contos da carochinha, mas repudiava a maioria das provas de sua existência. Os teístas diziam muitas vezes, por exemplo, que deve haver deuses porque muitas pessoas os viram. Epicuro, ele dava uma explicação empírica para essas suposições. Carneades descartava essas visões antigas ou contemporâneas como histórias sem base na realidade. Era um cético. A alegação de que a crença universal nos deuses prova que eles existem, respondia: isso só prova que as pessoas acreditam nos deuses. Seria necessária uma outra prova para mostrar que, de fato, eles existem. Então, essa é a perspectiva do cético. Então, vocês vejam que céticos, epicuristas, e o terceiro grupo aí, os cínicos, né? Os estoicos, todos estão questionando essa questão da divindade ali, já no período helenístico. Muito obrigado, então.